Graças e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, é um privilégio estar aqui, trazendo a palavra de Deus essa noite para nós. E eu gosto sempre de lembrar que a gente chega aqui nervoso, né? Nós somos arautos do Senhor, mas a nossa segurança é que quem fala ao nosso coração, de fato, é o Espírito Santo de Deus. Então a nossa oração é que Ele trabalhe o nosso coração essa noite. E eu já te convido a abrir no livro de Gênesis, capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria trazer uma ilustração já para a gente começar o nosso sermão. Quando eu era mudando da infância para a adolescência, morava em Resende, no meu colégio a gente estava começando a ler aqueles livros de literatura, e no meu primeiro bimestre me indicaram um livro, que o livro era Fugindo de Casa. E no segundo bimestre era a continuação desse livro, era o Voltando para Casa. E é interessante a história porque uma criança havia sido castigada pelos pais, e ela vai para a casa da sua avó, e eles decidem juntos que iam fugir. E eles passam por diversas circunstâncias florestas e chegam no seu destino, ficam lá um tempo e recebem uma notícia de que um inocente havia sido acusado do sumiço dos dois. E aí, a partir dessa notícia, eles voltam para casa, e passam por diversas circunstâncias também, situações, e chegam lá, voltando para de fato de onde eles vieram. Hoje, essa noite, a gente vai ver uma história semelhante. Jacó e sua família voltando para casa. E é interessante porque eles também passaram por diversas circunstâncias. Também receberam uma notícia diretamente do Senhor, num sonho. Eles deveriam voltar e o Senhor estaria com eles. Então eu te convido, meu irmão, a abrir em Gênesis 31, nós vamos ler do versículo 1 ao 21. Nós vamos ver exatamente isso, esse resumo. Eles recebem uma notícia, eles passam por diversas circunstâncias, e eles iniciam a sua volta, a volta para a terra prometida, que o Senhor já havia prometido por meio de um pacto muito antes. Acompanhem comigo, então, meus irmãos, a leitura de Gênesis 31, dos versículos 1 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra de seus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesma sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto.
Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tua palavra foi aberta, foi lida. E nós rogamos a Ti, ó Pai, que fale o nosso coração, que Teu Santo Espírito, ó Pai, aplique essa mesma história que vem sendo lida ao longo de tantos anos, ó Pai, que faz diferença para a nossa vida hoje. Que seja o Teu Espírito mesmo a falar o nosso coração, apesar de mim mesmo, ó Pai. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, transforme corações essa noite, na medida do Teu querer, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então aqui a gente tem uma volta para casa, né? E no capítulo anterior nós vimos, há alguns domingos, que existia uma negociação, né? Uma negociação entre Labão e Jacó. Uma negociação comercial, e essa negociação, como as negociações comerciais como um todo, elas às vezes têm um vencedor. E aqui nós vimos que Jacó, ele saiu vitorioso. E essa vitória de Jacó trouxe aborrecimento, né, por parte da família de Labão. Os seus filhos, aqui no versículo 1 é relatado que eles falavam que Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Mas não só isso, Jacó também viu e reparou que o rosto de Labão não lhe era mais favorável. Então, aquela relação comercial que foi firmada, que trouxe um vitorioso Jacó, ela trouxe algumas consequências, algumas circunstâncias que eram circunstâncias desfavoráveis para a família de Jacó. Tanto os comentários dos filhos, quanto a própria fisionomia de Labão já não eram mais favoráveis. Uma circunstância desfavorável que, na verdade, era uma circunstância providencial de Deus para que Jacó tomasse a decisão de partir. E é interessante que essa decisão de partir, a gente vê ali no versículo 3, é comunicada diretamente pelo Senhor, né? O comentarista Derek, ele vai falar que Jacó reparou e disse ao Senhor, é digna de notar-se como um exemplo da direção divina. Era o Senhor dando a direção para Jacó, ele deveria partir. E essa forma do Senhor falar com Jacó, ele fala também conosco hoje. É uma forma interessante que ela passa por 3 pontos, né? O primeiro ponto, um testemunho interno do coração. Um segundo ponto, circunstâncias externas vividas. E um terceiro e principal, o Senhor falando a verdade por meio das suas escrituras. E aqui nós vemos que em Gênesis 30, 25, nós vimos anteriormente, essa primeira parte, que é o testemunho interno do coração. Em Gênesis 31 e 2, que nós vimos aqui, são as circunstâncias vividas por Jacó. E por fim, em Gênesis 31, 3, nós vemos o Senhor falando diretamente, dando a diretriz para a família e para Jacó. E esses 2 primeiros pontos, o testemunho interno e as circunstâncias, nós temos que ter certa cautela, porque o nosso coração é um coração enganoso, um coração caído. Mas quando vem o terceiro ponto e o Senhor fala direto, aí a gente identifica qual é a verdadeira diretriz dele para nós.
E é interessante que quando o Senhor fala, a vontade de Deus é expressa a nós, nós vemos que ela é muito clara e ela é encorajadora. O texto fala: volte para a terra e eu estarei contigo. Arthur Pink, ele vai dizer que nem sempre Deus nos dá uma manifestação desses 3 pontos principais. Mas sempre que eles se combinam e são evidentes, podemos ter certeza que a vontade de Deus está ali, e seja qualquer a circunstância vivida. Mas o mais importante é quando Deus fala diretamente a nós. Então, meus irmãos, voltando aqui ao texto, essa era a situação que se encontrava Jacó. A hostilidade dos filhos de Labão e o seu próprio sogro pelo seu semblante. Isso estava de um lado. E do outro lado, a direção, a orientação direta do Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes nós passamos por algumas situações parecidas ou até condições muito favoráveis aqui na terra, nas nossas circunstâncias. E nesse momento a gente pode esquecer que nós somos peregrinos nessa terra. E aí nesse momento, nessa situação, o Senhor utiliza circunstâncias desfavoráveis para voltar, para trazer a nós a memória que de fato nós somos peregrinos. E a verdade, onde tem que estar o nosso coração, é no Senhor, no novo céu e na nova terra. Essa é a primeira parte do nosso texto. Jacó e sua família viviam circunstâncias desfavoráveis. E como aquela historinha do início, as circunstâncias fazem com que Jacó e sua família tomem uma decisão. E a gente vai ver aqui no segundo ponto, o plano de Jacó, a conversa que ele teve com a esposa e o encorajamento delas para que esse plano fosse adotado. E lembrem-se, um plano dado pelo Senhor e não por eles mesmos. Agora Jacó chama suas esposas aqui a partir do versículo 4 para conversar. As esposas que vivenciaram com ele durante 20 anos, cerca de 20 anos, aquele trabalho que ele fazia para o pai delas, Labão. E ele diz logo de início aqui no versículo 5, o rosto de seu pai, o rosto de Labão, não é mais favorável. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E aqui nós vemos que Labão é contra ele, mas o Senhor é por ele. E nesse momento Jacó proclama sua fé e dá todo o crédito do que tinha conhecido até ali, do que tinha acontecido até ali ao Senhor, todas as bênçãos que o Senhor tinha providenciado a ele. Enquanto Jacó discute seus planos com Lia e Raquel, ele reconhece que o sucesso dele, tanto naquela negociação comercial anterior, dos contratos dos salpicados, dos malhados, quanto ao direcionamento, vem da parte de Deus. E aqui, meus irmãos, é interessante porque isso acontece conosco. É se transformar do coração Labão, aquele enganador, né? O Senhor vai trabalhando, como trabalhou comigo, como trabalhou com vocês, e o Espírito circuncida o coração, e a gente passa a ter o entendimento correto, passa a se arrepender, passa a ter fé, o chamado se torna eficaz, e aí a gente pode reconhecer que de fato o mérito é todo do Senhor, o direcionamento é todo dele, do Deus Todo-Poderoso. E o texto continua, o versículo 6 e 7 vai nos apresentar uma incongruência. Né? O versículo 6 vai falar que Jacó trabalhou muito, né? E aí faz uma referência a Gênesis 29, 10, que é um momento ali que Jacó apresenta a sua força no trabalho para Labão. E no versículo seguinte vai falar que, apesar disso tudo, ele não foi reconhecido, ele foi, na verdade, enganado por cerca de 10 vezes. E a palavra aqui 10 vezes é a ideia de uma... Foi enganado de forma enorme, muitas vezes, né? Não que tenha sido expressamente 10 vezes, mas foram várias vezes. E, apesar disso tudo, no final do versículo 7, nós vemos que ele reconhece que a providência e o cuidado do Senhor aconteceu mesmo em meio a essas circunstâncias todas. Deus o protegeu e não permitiu que mal nenhum acontecesse. O Senhor tem o abençoado. E na sequência, a partir do versículo 8, nós vemos que
ele vai relatar o sonho que ele teve. E aqui é o conteúdo substancial da conversa que ele está tendo com as esposas. O versículo 8 vai falar daquela questão dos salpicados e malhados, algo já referido lá em Gênesis 30, 31 a 34. E o versículo 9 novamente mostra a grande mudança que aconteceu com Jacó. Né? Foi Deus, ele reconhece que foi Deus quem lhe deu o gado de Labão. Não foi mérito dele, foi o Senhor que transferiu o gado de Labão para Jacó. E o comentarista Bruce, novamente, ele vai falar que essa questão ética de quem é o quê foi resolvida por Deus, pelo Senhor. Aquele que tira o rebanho de Labão, na verdade, é Deus. Ele é o fator decisivo. E os versículos 10 e 13 dão continuidade nesse relato do sonho, e aí Jacó traz para a conversa o que dá o alicerce para ele, para o convencimento. Ele vai falar que o anjo do Senhor havia conversado com ele. Já muda, não é mais o homem, é o Senhor falando. A ideia aqui por trás é que, em que pese toda atividade humana perpetrada em qualquer circunstância, a providência do Senhor é que nos sustenta. E Bruce vai falar que a junção dos sonhos aqui que ele informa é a primeira junção é o contrato, quando ele foi firmado com Labão, foi por meio também de uma interpretação de um sonho. E agora o segundo, que é o retorno para a casa, para a terra prometida. A ordem de deixar a terra apresenta de forma expressa a vontade de Deus e não a vontade de Jacó. Quando faz-se referência aqui no texto a Betel, nós já vimos anteriormente também, foi um momento ali em que Jacó firmou um pacto com Deus também. Os versículos 14 a 16 trazem a resposta das esposas, e aqui é muito interessante porque elas concordam totalmente com a versão, o plano de Jacó, e inclusive com a avaliação de Jacó acerca de Labão, seu pai. Elas veem que de fato Labão não procede bem e que a providência do Senhor é que vem sustentando eles. E aqui, meus irmãos, é interessante, é uma coisa maravilhosa quando a família de um homem testemunha em seu favor. Não por causa de Jacó, porque ele é um enganador, ele é um pecador como eu e você, mas porque o Senhor é a razão desse convencimento. O Senhor é a base. Henry Morris vai falar que Raquel e Lia revelaram em suas palavras que elas tinham há muito tempo se ressentido da maneira como seu pai tinha essencialmente vendido elas para Jacó. Ele as tratou como estranhas ou estrangeiras, em vez de como suas próprias filhas. Raquel e Lia acusam seu pai de ser um mau administrador. Jacó havia trabalhado muito e ele não passou nada para as filhas. E também acusam ele de terem sido vendidas para Jacó. A diferença aqui é ressaltada. Labão deserdou as suas filhas e o Senhor providenciou tudo para elas. Versículos 14 e 15 vão falar desse fato delas estarem sendo deserdadas. E o 16, quem que pese o fato de Labão, o rebanho voltou para elas e providenciou tudo para seus filhos. Calvino vai dizer que Jacó falou sobre a sua própria integridade e expôs sobre a mazela de seu sogro. Ele então testemunhou que Deus era o autor de sua prosperidade, a fim de que Raquel e Lia pudessem acompanhá-lo voluntariamente. Vejam, Jacó agora não parte mais do antropocêntrico, do homem. Ele expõe a vontade do Senhor, aquele alicerce. É Deus que nos direciona, é Deus que na sua infinita providência nos dá o sustento. E por fim, meus irmãos, o terceiro ponto é de fato a volta para casa. Aqui dos versículos 17 ao 21, nós vamos ver como que acontece esse procedimento. Então agora tudo já estava acordado, Raquel e Lia tinham anuído com esse retorno, tudo estava conversado, os motivos, todos estavam expressos, e faltava só formar esse comboio, que aqui é mencionado, para retornar à terra prometida. Os versículos 17 e 18 mostram a formação desse comboio, como que ela foi feita, né, para o retorno a Canaã. E o versículo 19, nesse trecho, é o mais interessante. Ele vai falar que Labão
foi tosquear as ovelhas. E essa atividade ela é interessante porque ela demanda duas coisas importantes para esse momento aqui que eles viviam. Não era próximo, tosquear as ovelhas demandava uma distância, demandava muitos homens e muito tempo. Então era um momento apropriado para eles saírem ali naquele momento, voltar para casa. E a sequência do versículo vai falar outro ponto interessante, que é o fato de Raquel roubar os ídolos do lar. E aqui os comentaristas eles divergem ou apontam algumas possibilidades, mas a gente não tem como concretizar nada. Mas uma das possibilidades é que, de fato, ela poderia ter um coração ainda politeísta, né, que confiava em ídolos do lar, é uma possibilidade. Outra possibilidade é que, naqueles casamentos da época, ao casar, os filhos recebiam ídolos do lar dos pais, uma espécie de herança. E aí, como ela não tinha recebido nada, ela foi lá e furtou. Pode ser uma possibilidade também. Mas aqui fica mais concreta para nós, e na sequência do texto de Gênesis, nós vamos ver no próximo capítulo, é que esses ídolos do lar, em que pese estarem com Raquel, eles não têm eficácia nenhuma. Eles não protegem Labão, eles não protegem Raquel, eles são totalmente ineficazes. Algo semelhante ao que a gente vê em Isaías 44:6, que lá está falando que existe um único Deus protetor, um Deus supremo. Não é ídolo de lar, é o nosso Deus supremo, que é tanto transcendente como imanente, que caminha conosco, que nos protege hoje e para todo sempre. Na sequência da exposição do texto, vemos que esses deuses em nada ajudaram Labão, eles não têm eficácia alguma. Os versículos 20 a 21 informam que, de fato, Jacó conseguiu enganar Labão. O texto fala em logrou a Labão. Esse logrou, a melhor tradução aqui, segundo os comentaristas, é tirar uma pessoa da capacidade de discernir e agir apropriadamente. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento dessa palavra logrou, a gente pode fazer uma relação, porque Raquel havia roubado o meio de adivinhação de Labão, e Jacó roubou a capacidade de agir, de se relacionar. E assim eles se dirigem a Gileade. Esse é o texto. Essa é a narrativa do início do retorno para casa, tanto de Jacó como de sua família. A grande lição aqui que tiramos, meus irmãos, é que Deus foi gracioso. Sua infinita providência sustentou Jacó e sua família em meio a todas as circunstâncias na sua peregrinação, como Ele faz comigo, com você, na peregrinação de volta para a nossa casa, a pátria celestial. Lembremos sempre disso. Nós somos peregrinos. O quadro aqui nos apresentado, ele vai falar de uma intervenção divina. A gente vê na expansão do rebanho, em Gênesis 30, 25 a 43. Nós vemos a intervenção na interpretação dos eventos, em Gênesis 31, 4 a 13. Nós vemos questões da anuência das esposas, a exposição da inutilização de deuses falsos e, por fim, a volta para casa. Deus conduziu a vida de Jacó, da sua família, como faz com a nossa hoje. E aqui, meus irmãos, vendo essa providência do Senhor nessa peregrinação, nós podemos aplicar para as nossas vidas hoje, porque a gente também passa por uma peregrinação, esse momento, essa caminhada de santificação, até que o Senhor volte e nos leve para junto de si. E o primeiro ponto que eu queria ver aqui com vocês é a questão da família. Como Labão tratou suas filhas? O texto é muito claro. E olha um contraste com o Senhor que nos orienta a forma correta. O texto, nos versículos 15 e 16, nos retratam que Labão tratava suas filhas como estrangeiras e nega a sua herança. É uma relação comercial entre pai e filhas. E essa não é a orientação de Deus para nós. Efésios 5, 22 a 6, 9, Paulo vai, inspirado pelo Senhor, vai instruir maridos, mulheres, pais e filhos acerca dos seus deveres múltiplos, os seus deveres mútuos também. Em especial, em Efésios 6,4, vai nos dizer que, e vós pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é uma criação comercial, mas sim firmada na disciplina
e na admoestação do Senhor. Sproul vai comentar que disciplina é a modelação da vontade por meio de treinamento e correção. A admoestação é a modelação da mente por meio de ensino e reprimenda. Aos pais são confiados a mente e os sentimentos. A ideia de que os filhos não existem para os pais, mas os pais para os filhos, com vista a ajudá-los a chegar à sua própria personalidade diante do Senhor. Não é igual a Labão, mas é igual ao Senhor, que nos orientou como criar nossos filhos. E mesmo que Labão tenha feito todas essas coisas, tratado suas filhas como mercadoria, o Senhor continuou sustentando elas, apesar de Labão, por cerca de 20 anos. E o segundo ponto que eu queria ver com vocês é a questão do trabalho. É outra circunstância que Labão enfrentou. E, meus irmãos, olhem o exemplo de Jacó, que Jacó enfrentou. Olha o exemplo de Jacó. Mesmo em meio às circunstâncias que nós vimos aqui, Jacó não deixou de cumprir o seu mandato cultural. Vejam o versículo 6, que remete a 29:15. Seja dedicado no trabalho como Jacó foi, meus irmãos. Não seja obcecado ou obstinado, porque nesses casos, tanto ser obcecado como obstinado pode desenvolver algo no sentido de um ego, alguma coisa antropocêntrica, e isso gera um pecado, o pecado da soberba de vida. Mas, meus irmãos, nós fomos criados com responsabilidades, nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra. E o versículo 18 vai falar que Jacó trabalhou por cerca de 20 anos. E naquele momento, naqueles 20 anos, ele não viu nada de benesse. Mas no final, ali no versículo 18, vai falar que Jacó levou todo o seu gado, o pagamento pelo trabalho dos 20 anos. Ou seja, mesmo que pensemos que não estamos sendo recompensados pelo trabalho, Jacó trabalhou por 20 anos. No final, o texto diz que ele saiu com tudo o que lhe pertencia. Deus está no controle de todas as coisas. Pensamos que muitas vezes as coisas acontecem graças à nossa inteligência. Errado. Deus está realizando seus propósitos por meio de nós. Ele tem todo o crédito, soberania de Deus, responsabilidade humana. Em nosso trabalho, irmãos, sempre lembremos que Deus continua nos sustentando, independente das circunstâncias, como fez com Jacó, Ele faz conosco também. E para você que tem um contato mais recente com a fé, com o Evangelho, olha que interessante. Quando a gente começa a estudar a história de Esaú, a história de Jacó, a gente sempre se pergunta: por que Deus escolheu amar a Jacó e não Esaú? Por que Deus sustentou Jacó em meio a todas essas circunstâncias desfavoráveis? Pela mesma razão que Ele escolheu amar os seus eleitos. Não porque Ele vê algo de antemão que é amável ou é atraente. Não porque há algo em nós que possa coagir ou exigir esse amor de Deus. Deus ama os seus porque Ele resolveu amar. E essa escolha é livre, é incondicionada. Romanos 9,16 vai dizer que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, em exercer sua misericórdia. Deus escolhe qualquer pessoa. Você pode pensar: por que eu não poderia ser eleita ou um eleito? Eu sou tão ruim, eu sou tão pecador. Deus escolheu Jacó, que foi um enganador. Deus escolheu Paulo, que se intitulou o pior dos pecadores. Ele faz isso comigo e com você, meus irmãos. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú antes que eles tivessem nascido. Não depende das atitudes de Jacó. Deus o sustentou em toda a jornada. E aqui em nosso texto fica claro que Jacó foi encontrado pelo Senhor e reconheceu que Deus nunca o desamparou, apesar dele mesmo. Versículo 5. Lembre-se, apesar de nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos pecados, Deus elegeu os seus antes da fundação do mundo, Efésios 1. E isso nunca vai ser alterado, meus irmãos. Essa é a nossa segurança. Deus não muda. Não depende de quem corre, depende do Senhor que começou a boa obra e vai terminá-la. E isso tudo só acontece porque Cristo Jesus viveu e morreu pelos seus filhos. E para nós, meus irmãos,
mais caminhados, digamos assim, na fé. Olha que interessante a providência de Deus na condução de todas as coisas. Irmãos, nós cremos que existe um Deus transcendente, todo-poderoso, um Deus que está lá, supremo. E esse mesmo Deus, Ele também é um Deus imanente, que está aqui comigo e com você. É um Deus pessoal, que sustenta, e eu que sustenta você. Um Cristo que reina, e é o pastor supremo de todos nós. Nós não cremos, meus irmãos, que o Deus deu uma corda no mundo e as coisas acontecem sem nenhum controle a seu bel prazer. Não. Nós não cremos também que o mundo é uma causa aleatória, sem um Deus que controla todas as coisas. Nós não cremos nisso, meus irmãos. Nós cremos nesse Deus transcendente que invadiu a imanência em Cristo Jesus. Nós cremos na encarnação do Verbo de Deus. Ele adentrou a nossa história. O Deus que criou o mundo interage hoje no tempo e no espaço. Ele restaura. Cristo Jesus é o Senhor que cuida de nós. E olha a comparação que interessante de Cristo Jesus com Labão. Preste atenção, meu irmão. Labão é ganancioso. Cristo é humilde. Labão vende suas filhas. Cristo paga o preço por nossos pecados. Labão trata seus familiares como estrangeiros. Cristo nos redime, nos justifica e nos torna filhos de Deus. Labão explora seu genro. Cristo Jesus vem para servir o próximo. Labão engana, mente. Cristo Jesus é a verdade, é a vida. E ele diz que aquele que quer ser seu discípulo, pegue sua cruz e sigam. Todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Cristo Jesus, meus irmãos, que viveu e morreu por nós. E só nele nós temos esperança. O reverendo João Paulo, reverendo muito querido, ele tem uma descrição de Jesus que é muito interessante. Ele fala que o Jesus que a Bíblia apresenta nasceu de uma mulher virgem, cujo óvulo foi fecundado pelo Espírito Santo. Ele tinha consciência que era Deus, realizava curas, expulsava demônios, andava sobre as águas, multiplicava pão e até ressuscitava mortos. O Jesus da Bíblia é totalmente humano, é totalmente divino. Ele perdoava pecados e morreu pelo sacrifício, como sacrifício pelos pecados. Ele pregou, andou, se cansou, ensinou, deu broncas, condenou e salvou. O Jesus Cristo da Bíblia era ao mesmo tempo o Filho de Deus, o Filho do homem, o profeta apocalíptico, o sábio, a sabedoria encarnada, o filho de Abraão, o filho de Davi, o filho da mulher que pisou a cabeça da serpente. Ele era o servo sofredor. Voluntariamente, o Jesus das Escrituras se entregou para morrer, a fim de oferecer a sua vida em substituição pelos pecados de todos aqueles que nele creem. O Jesus da Bíblia não continuou morto, mas ressuscitou em um domingo e apareceu para muitíssimas pessoas. O Jesus apresentado na página das Escrituras é o Salvador do mundo. Voltará para reinar e estabelecer novos céus e nova terra. Esse é o Jesus, meus irmãos, que reina hoje, agora. Esse é o Jesus que, pela graça, pelo seu favor imerecido, nos escolheu antes da fundação do mundo e cujos seus conselhos não mudam. Ele está nos sustentando na volta para a nossa verdadeira casa. Encerrando, meus irmãos, a história que eu contei lá no início, daquele menino e da avó, que partem em uma aventura e depois retornam. Eu não lembro como essa história terminou de fato, mas eu sei como a história que Deus escreveu, ela termina. E Ele revelou para nós, está disponível as Escrituras Sagradas. E aqui nas Escrituras, meus irmãos, Ele se revela em seu caráter e como faz para se relacionar conosco. Revela a sua graça salvadora. Ele fala desse maravilhoso Cristo que venceu.
Ele conta que nos sustenta na peregrinação de volta para casa. Ele conta que começou a boa obra e vai terminá-la, em que pese nós mesmos. A nós só nos cabe o arrependimento e crer, perseverando, meus irmãos, seguindo até o dia em que Ele vai nos levar para junto de si. E aí, meus irmãos, será o deleite eterno. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que essa palavra, meus irmãos, console o seu coração. A gente está numa peregrinação, como Jacó, voltando para a terra prometida, voltando para a pátria celestial. Vamos passar por diversas circunstâncias, boas, ruins, mas a nossa segurança é que o Senhor, que Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele veio, encarnou, Ele nos sustenta, e apesar de nós mesmos. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, Pai de toda eternidade, Todo-Poderoso, Senhor, o Deus que é transcendente, potente, soberano, o Senhor, ó Pai, se encarnou em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Ó Pai, louvado seja o Senhor, te damos glória, Pai, te rendemos louvores, porque não depende de nós, Deus. Nós somos pecadores, mas é pela obra de Cristo Jesus. Obra ativa, Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver, ó Pai. E Ele morreu por nós, ativa e passiva, para que tenhamos vida em abundância. Senhor, obrigado por nos lembrar, por meio da história de Jacó, que nós não temos que ter raízes aqui, ó Pai, que nós temos que ter nossa mente na ideia que somos peregrinos. Estamos numa caminhada, numa volta para a terra prometida, para os novos céus, nova terra, para o que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, continua nos sustentando. Enfrentamos dificuldades, como Jacó enfrentou, como sua família enfrentou. Dificuldades na família, dificuldades no trabalho. Ó Senhor, às vezes insegurança contra a própria eleição, Deus. Mas que o Senhor sempre traga à nossa memória, Deus, o que dá esperança em Cristo Jesus. Deus, continua nos abençoando nesse resto de semana, nos lembrando, forjando o nosso caráter cristão, que a gente possa, dia a dia, se parecer mais com esse Cristo Jesus que nós vimos aqui hoje. Que o Senhor, ó Pai, possa circuncidar o nosso coração e a gente possa ter o entendimento correto das Escrituras, da Tua verdade. Senhor, tenha misericórdia de nós e continua nos abençoando. Maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração em nome do único mediador, Cristo. Amém.